Como Jesus explica a maneira como Deus oferece a sua graça? No estudo de hoje, nós vamos entender que o Senhor trata todas as pessoas com bondade e justiça. E Ele nos convida a confiar no seu caráter e a reconhecer que a graça é um presente para todos. No ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio, que alegria, estamos juntos. Está começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que bom que estamos em mais uma semana aprendendo os valores do reino. Aquele que diz ser um cristão, ser de Jesus, tem que meditar, viver como Jesus viveu, sabe? Amar como Jesus amou, como a gente tem a música, né? E é isso que tem que ser. Se a gente deseja realmente ser um cristão, Jesus tem que ser visto na nossa vida, nas nossas ações. Esse é um desafio, porque precisa haver uma transformação. Agora não dá para eu me declarar cristão e não agir como Jesus agiu, como Jesus viveu. Ensinos de Jesus é o estudo que estamos fazendo nessa temporada aqui no programa Escola Bíblica, onde nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia, de estudar a Palavra de Deus. E você sabe que no programa Escola Bíblica nós estudamos os estudos que são feitos através das nossas revistas Esperança e que são distribuídos sem nenhum custo para os nossos telespectadores, mas é nós também que estudamos os estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica Digital, que você pode estudar pelo WhatsApp. E o estudo Ensinos de Jesus é esse estudo. Está aparecendo aqui já o telefone 12982000062. Esse é o telefone da Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. O que você pode fazer? Salvar esse número agora, tira uma fotinho dele aqui, ó. Tira uma foto do número, salva no seu celular aí e já vai abrir o WhatsApp, vai estar o rostinho da Esperança lá. E aí você escreve estudo para ela, você vai receber, ela vai te perguntar, você quer realmente estudar? Você diz que quer, né? A opção é tudo com opção, A, B ou C, e depois você vai receber a lista de estudos, você vai pegar a opção A, que é os ensinos de Jesus. E nesta semana, dentro dos ensinos de Jesus, dos valores do reino, daqueles que desejam um dia viver a eternidade, estamos estudando parábolas. Nós estudamos a parábola do semeador, nós estudamos a parábola do trigo e do joio. Ontem nós estudamos a parábola do bom samaritano, como vai viver aquele que diz que é de Jesus, e hoje vamos estudar mais uma parábola, a parábola da justiça. Justiça. A gente vive num momento que a gente deseja justiça. Talvez eu estou falando para você que já foi tratado com injustiça, mas nós vamos perceber que o Senhor é justo, mas percebermos também que a lógica dessa justiça, ela parece inversa à nossa conotação daquilo que é justo. Porque o Senhor é assim, o Senhor apresenta o contrário. Os valores do reino são contrários aos valores humanos. Por isso o Senhor quer transformar a nossa vida. Vamos orar para que a gente vá para o estudo. Vamos lá? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Ela enche o nosso coração de alegria, ela nos transforma e ela nos impressiona, nos choca. Às vezes o Senhor diz algumas coisas que a gente gostaria que o Senhor nem tivesse dito,
porque são contrárias ao nosso pensamento, à nossa cultura e muitas vezes à prática de nós que dizemos que somos religiosos, que somos cristãos. Nos ajude a sermos transformados e absorvemos a palavra, aquilo que o Senhor disse que a gente viva. Que a tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 20. Assim como a parábola de ontem, que somente Lucas apresenta a parábola que Jesus disse, que é a parábola do bom samaritano, assim também a parábola dos trabalhadores na vinha também é uma parábola, nesse caso, escrita somente pelo evangelista Mateus. E eu quero convidar você a refletirmos um pouquinho. Mateus capítulo 20, nós vamos voltar um pouco no contexto, né? Mas abra sua Bíblia em Mateus, o capítulo 20. No episódio anterior, ontem nós vimos que amar ao próximo requer romper barreiras e agir com misericórdia. Que tipo de próximo eu sou? Quando, né, quem foi o próximo na parábola do bom samaritano? Jesus pergunta para aquele jurista, aquele intérprete da lei. Na parábola dos trabalhadores na vinha, que a gente vai ler hoje, Jesus amplia o nosso entendimento, mostrando que o reino de Deus opera por uma lógica diferente da nossa. Como eu mencionei, uma lógica invertida. A graça divina é a base do reino de Deus. Uma graça que surpreende, que desconstrói qualquer expectativa que a gente tenha e revela um Deus que dá mais do que a gente merece. Graça é aquilo que o Senhor nos oferece, a salvação, para que haja uma transformação no nosso coração. É graça, é imerecido e eu não pago por ela, não há o que eu fazer para que eu conquiste. É aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor tem feito por mim. Graça, simples assim, como nós temos muitas músicas que citam essa frase. Graça, simples assim. É o que o Senhor me oferece, não é o que eu faço. É um presente. E é um presente que não tem tamanho, não tem pagamento. E a gente vai entender um pouquinho mais, porque a gente está falando de salvação. A graça é merecida porque ela muda o meu coração. Antes da gente começar a ler, eu quero colocar o contexto desta parábola, e aí seria interessante a gente começar o diálogo lá no verso 16, quando a gente tem a história do jovem rico, aquele que também queria alcançar a vida eterna, e lá no verso 16 do capítulo 19 apresenta, Jesus vai dizer para ele, se você quer entrar, guarda os mandamentos, ele vai dizer, eu já faço tudo isso, então Jesus vai dizer para ele, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e aí você vai ter a salvação. Jesus aqui está mostrando que as riquezas, ele vai se retirar triste, diz o verso 22, Jesus vai dizer, vai apresentar que as riquezas eram um obstáculo para a sua entrega total e sua aceitação. O problema não está com as riquezas, está naquilo que nós transformamos com as riquezas. E na sequência, Jesus vai ter um diálogo com os discípulos exatamente sobre isso, a dificuldade daquele que se apega às riquezas de ter a salvação. Mas o Senhor vai dizer que tudo é possível quando uma pessoa se rende ao Senhor. Aqueles que possuem bens, que possuem riquezas, se entregam ao Senhor, podem ter uma vida transformada e terem a salvação. Então, Jesus não está dificultando o problema das riquezas. O problema é que, às vezes, a riqueza se transforma no Deus e naquele que dá poder. No mundo, por exemplo, que a gente vive, quem tem recursos, quem tem poder, quem tem ocupações, se sente acima dos outros. E este é o problema. E aí ele cria um obstáculo para a sua própria salvação. Na sequência,
Os discípulos vão dizer: e nós que deixamos tudo para seguir o Senhor? Perceba que os discípulos, na realidade, eles estão resgatando aqui uma ideia que aquele que faz as práticas para conquistar a salvação tem. Então, sabe que isso está entronizado no aspecto cultural deles. A ideia farisaica de prática para ser aceito está dentro deles, e eles vão dizer isso, né? E nós que rejeitamos a tudo. E o Senhor diz: vocês terão um lugar realmente, mas não esqueçam. E ele vai terminar, né? E todo aquele que, verso 29, né? E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberão muito mais e herdarão a vida eterna. E aí ele vai terminar no verso 30 dizendo assim, ó: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, assim, vocês realmente estão fazendo algo grandioso, estão deixando tudo para me seguirem, porque para seguir a Jesus não pode haver nenhum obstáculo. Assim como o jovem rico, não podem ser as riquezas, os bens, a posição, o poder. Não é isso. Não é isso que vai tornar vocês aptos para o céu. E agora, e vocês que estão cedendo tudo, não é o fato de vocês cederem, é o fato de vocês dizerem: eu me apego ao Senhor. Então não é mérito, não é mérito. Então não usem isso como mérito. Quando a gente fala de reino do céu, não tem meritocracia aqui. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele vai terminar dizendo isso: os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. E agora ele vai começar a contar a parábola. Agora ele vai começar a contar. Porque o reino dos céus, olha o que diz o verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Você que está acompanhando o programa ao longo desta semana, você sabe que eu já falei sobre as parábolas, né? Que é uma ilustração. Ele está usando uma ilustração. Era comum, né, um dono de terras ir até a praça da cidade, onde as pessoas se concentravam, para contratar um indivíduo para trabalhar. E ele vai lá contratar indivíduos. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, está aqui o valor de um trabalhador, né, por dia, mandou-os para a vinha. Verso 2. Verso 3 e 4. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Essa é a parábola da justiça, a gente vai ver na sequência. Ela requer justiça. Eu vou pagar a vocês o que for justo. Um denário para vocês. Aqui eu vou pagar o que for justo para vocês. E eles vão. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Vai buscar mais. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Diz o verso 6. Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Verso 8. Estão entendendo a sequência? Estão entendendo que o Senhor vai ensinar? Já deu para você captar? Há uma sucessão de ações. Vai cedo, combina, depois volta às 9 horas, às 3 da tarde, às 5 da tarde. Eu vou pagar para vocês o que for justo. Olha o que diz o texto, no verso 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Lembra?
Esse texto está relacionado ao último verso do capítulo 19, ao verso 30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Lembra o contexto? Os discípulos estão dizendo, e nós que cedemos tudo, e nós que deixamos, o Senhor vai considerar a gente, nós teremos a vida eterna? Sequência. Aqui ele usa a mesma expressão. Começa pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Olha a lógica invertida do reino. Como você se sentiria? Como você se sentiria? Os que chegaram por último receberam um denário, o dia do trabalhador, um dia de trabalho, o salário de um dia de trabalho. Os que foram por primeiro, que ele havia combinado, receberam também um denário. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Nos igualou. Nós somos iguais a eles. Guarda essa expressão. Ela é importante na compreensão da parábola. Então o dono disse a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Você não combinou? Vejam que a expressão injusto, a mesma expressão usada no verso 3, está repetida aqui no verso 13. Eu não estou sendo injusto. Eu vou pagar aquilo que for justo. Mas você está me igualando a eles. Lembra? Jesus está usando esta parábola, essa ilustração, dizendo que o dono de uma vinha, e essa expressão vinha, ela é usada inúmeras vezes na Bíblia para se referir a o povo de Deus que vai ser salvo, o povo de Deus que vai passar por um processo de transformação. Alguns desses serão arrancados, jogados fora, outros serão salvos, mas é aqueles que o Senhor deseja salvar. O dono desta vinha, o dono, aquele que olha o mundo e diz assim, eu quero salvar você, ele oferece a salvação para todas as pessoas. E ele vai ilustrar isso nesta contratação daqueles que vão trabalhar. Os que são contratados cedo, no meio da manhã, no final da manhã, no meio da tarde e no final da tarde. Como que o Senhor olha todos esses? Igualmente. O Senhor olha todos igualmente. Porque o Senhor deseja salvar todos em alguma fase da vida. Em algum momento, o Senhor apela ao coração. O Senhor, na realidade, apela em todos os momentos, mas em algum momento esse indivíduo pode aceitar. Porque, como eu sempre menciono aqui no programa, o Senhor deseja salvar a todas as pessoas em todos os momentos e todas as formas. Todos serão salvos? Não, nem todos serão salvos, mas o Senhor deseja salvar a todos. Alguns serão salvos, e alguns aceitarão essa salvação no último instante, no último momento. Então ele será tratado igual? Sim, porque quando a gente fala de graça, não existe privilégio. Quando a gente fala de graça, de salvação, não existe aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor determinou e disse, você é mais importante do que outro. Não, quando a gente fala de salvação, não é essa maneira que o Senhor trabalha. Mas eles ficaram indignados. Pegue o que é seu e saia daqui, pois eu quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu?
Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Será que é esta a razão? E aqui, queridos, muitas vezes nós temos transformado a religião, temos transformado os princípios do reino numa visão nossa, numa maneira nossa contemporânea de agir. Porque você é possível que esteja até pensando, mas isso não é justo. Aquele que passa a vida inteira, e eu como pastor de igreja ouvi isso, pastor, e a gente que está aí apresentando o evangelho, labutando firme, a gente vai ser tratado igual. Eu já vi pessoas questionarem o ladrão na cruz no último momento, por que que o Senhor aceitou? Ele que rejeitou, que fez mal a vida inteira. Queridos, isso chama-se milagre da salvação. Não tenho como medir, não sei medir, por isso só o Senhor pode avaliar. Só que eu tenho uma visão contemporânea, né? De mérito, sabe? De dizer, esse fez mais, esse merece mais, esse ficou mais tempo na igreja, porque a gente quer posição. Você está com inveja? Você igualou a todos, por isso ele está com inveja. Não quero que me iguale. Querido, isso aqui é para a gente pensar muito, porque às vezes, quando a gente está falando de reino, de céu, não vai ter lugar de privilégio para um para outro, não. Não vai ter primeira fileira, não vai ter primeira classe, tá? Não vai ter. Todos são chamados, todos que forem salvos sentarão no banquete, todos vão estar sentados à mesa. O Senhor olha a todos. Não tem cor, não tem, sabe? Não tem sobrenome, não tem tempo de igreja. Aí você pode estar pensando assim, então eu posso viver a vida inteira e deixar para o último momento? É óbvio que não, não é sobre isso. A parábola não é sobre isso. Hoje é o dia da salvação. E ele está ilustrando isso, que alguns podem aceitar no último momento, e esse vai ser salvo. Agora, se eu sigo no caminho ao longo da vida, eu tenho o privilégio de compartilhar esta mensagem. É um privilégio, entende? Você entende a diferença? Não estou achando que eu sou melhor do que o outro, não. Mas eu estou tendo o privilégio de poder compartilhar. Será que você está com inveja? Porque eu estou sendo bom, diz o Senhor. E ele repete no verso 16. Olha que coisa impressionante. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, diz o texto. Esse texto está ecoando o que está lá no verso 30 do capítulo anterior. Esse texto ecoa o que o Senhor diz na parábola para o administrador, dizendo assim, pague do último até o primeiro. E esta parábola está ecoando o anseio dos discípulos em se sentirem privilegiados por estarem renunciando a tudo e deixarem dentro do coração deles a ideia mercenária de conquistar a salvação por aquilo que faziam. O Senhor está dizendo assim, não é assim. É nobre o que vocês estão fazendo, e é isso mesmo. Esse é o valor do reino, esse é o valor, deixar as coisas para trás, porque senão não vai ter a vida eterna. Agora, não pense que isso vai te trazer algum mérito. Por quê? Porque é possível que alguns sigam o caminho e lá no final deixem esse caminho, abandonem esse caminho. Deus é como o dono da vinha, ativo, presente, generoso. Ele busca pessoas em todos os horários, ou seja,
em todas as fases da vida. O Senhor está falando para você que é jovem, que passou por aqui. O Senhor está falando para você que talvez esteja na velhice, ainda não entregou o coração ao Senhor. A justiça divina, queridos, ela não é baseada no mérito humano, mas ela é baseada na sua bondade soberana. Deus é justo. Os primeiros trabalhadores não ficaram indignados pelo valor, que o Senhor havia combinado que era justo, mas porque receberam os mesmos que os últimos. O mesmo que os últimos. O mesmo. Isso não está sendo justo. Não é sobre isso. A comparação gerou ressentimento, sensação de injustiça, de poder. Eu sou melhor do que você. Jesus expõe aqui nossa tendência humana de medir a graça. E aí eu falo para você, querido, se você é crente de uma igreja e acha que é melhor do que aquele que não é crente, já perdeu, você já se perdeu no caminho, entende? No reino de Deus, a graça não é salário, graça é dom. Não depende do tempo de serviço, mas da bondade do doador, não é aquilo que eu faço. No reino todos recebem o suficiente e ninguém recebe menos do que precisa. E isso é justiça divina. Isso se revelará no milênio, que Deus deu oportunidade para todo mundo. E não importa qual foi a fase, se ele tivesse aceito, ele seria salvo. A lógica de Deus não é meritocracia, e sim generosidade. Não é o que eu faço. Pessoas chegam à fé em momentos diferentes da vida, e Cristo acolhe todas estas pessoas com a mesma dignidade, o mesmo carinho que eles merecem, não importa qual seja o momento. Deus é bom, Deus é justo, Deus é generoso. Ele nos convida a abandonar a comparação, abraçar a gratidão e celebrar o fato de que todos são abençoados por sua preciosa graça. Não é maravilhoso? Não é uma parábola para encher o nosso coração? Ter a certeza de que o Senhor está trabalhando para a salvação de todas as pessoas em todo momento. Talvez você vai me entender agora. Você que talvez nunca abandonou os caminhos, mas ama alguém tanto, que luta para essa pessoa se entregar. Não importa o momento que você gostaria que ela entregasse. Você entende o que é graça. Agora, se eu sou presunçoso e me coloco num pedestal superior, aí eu não quero que a graça seja oferecida para outra pessoa, a não ser que eu ganhe mais. Isso não é o reino dos céus. A lógica do reino é invertida. Todos são tratados igualmente. Vamos orar. Senhor, obrigado pela mensagem que nós aprendemos hoje. Obrigado por tua graça, que a gente aceite em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Entra no site, encontreumaigreja.com.br. Você vai ser bem-vindo. É sábado às 9h da manhã. E a gente se vê segunda-feira aqui em mais uma Escola Bíblica. Tchau.